Raíza. Oi, professor! Boa noite, gente, tudo bem? É um prazer Boa aqui noite. estrear essa live aqui com você. Estamos à disposição para conversar, trocar experiência, trocar informações nesse período, né, de pandemia em que a gente tem aprendido a se comunicar de uma nova forma através das lives, né? Tem sido uma Exatamente. forma realmente nova de comunicação e que se disseminou, né? A gente pode interagir. Eu tenho atuado nesse período, sabe? E me sinto assim muito privilegiado. Tenho conhecido novas pessoas, tenho aprendido muito, trocado experiências, compartilhado os estudos e conhecimento. Então tem sido assim uma oportunidade de ouro, né? Eu fico brincando, né, que eu já não me sinto mais rei das lives, me sinto papa das lives, porque eu já rei tem um monte, né? E é papa tem poucos, aí eu um só. É verdade. E já foram mais de 350 lives aí nesse período. Olha Então, eu só. faço todas lá no canal do YouTube. E aí quero pedir a todos e todas que sigam a SG Camargo 1 e me sigam também no Instagram, mas também sigam lá os meus canais no YouTube, o canal Pamplona e o canal Papeando com Pamplona. Essa live aqui está sendo feita no perfil da Gi, e aí nesse ponto eu passo lá no canal Papeando. Estou à sua disposição para a gente bater papo, trocar experiências de um tema que me é muito caro, né? Que é o tema do assédio moral, aspectos probatórios. O assédio moral é um tema que está no meu raio de investigações há muitos anos, né? Na verdade, eu É. sempre fiz uma interface dos direitos da personalidade com o direito do trabalho, desde o início dos meus estudos de pós-graduação. Então, eu já sou bem mais velho do que você, querida. Então, quando eu comecei lá, eu defendi minha dissertação de mestrado em 97, sobre dano moral na relação de emprego. E aí depois, a minha tese de doutorado foi sobre assédio sexual, 97. assédio sexual em 2000. E depois eu continuei pesquisando sobre prescrição e escrevi sobre assédio moral no meu segundo mestrado na Espanha. E aí lancei artigos, lancei livro sobre assédio moral laboral com dois orientandos meus ou de colegas. E lancei recentemente, esse ano, um livro que tem feito muito sucesso pela Saraiva, do assédio moral organizacional, uma perspectiva ampla, juntamente com um talento, uma jovem que foi minha aluna na graduação e no mestrado, hoje minha colega professora, que é a Claís, que é uma menina ótima para você fazer uma live também, né? Sabe Olha, tudo de vou assédio moral conversar com ela. organizacional. E a gente fez essa parceria, foi muito legal e o livro tem encontrado muita receptividade. Então, também divulgo a todos e todas. Eu fiz, inclusive, uma live de lançamento do livro com ela, então tá lá no canal. Olha, E eu, aí, eu, eu vi. É. Inclusive, eu tenho o livro, eu postei esses dias, né, sobre. Porque eu fiquei apaixonada, é muito claro, muito, enfim, muito bom mesmo, professor, um trabalho de maestria. que bom. E assim, como o senhor começou falando que essas coisas de live, tudo que a pandemia acabou trazendo para a gente, né? Que foi um presente, essas nova forma de comunicação, de aproximação das pessoas. Eu, então, tô assim, honradíssima, porque é um sonho que está se realizando assim de verdade. Eu lembro que eu estudava os seus livros na época da faculdade, que era muito direito civil, processo civil, com o professor Pablo. Enfim, então, assim, é um presente. Depois eu passei só para a área trabalhista, assim, ainda faço civil, mas comecei na trabalhista, apaixonei, e aí o senhor tem sido uma referência gigantesca. Então, poder estar aqui hoje com o senhor é um presente, assim, incrível. Eu fico E muito feliz com tratando isso. desse tema, porque eu sempre gostei muito de tudo que é relacionado à doença ocupacional, questão de prova, questão de danos, né? Então, nossa, muito honrada mesmo, professor. E aí, para começar, eu acho que eu pediria para o senhor dar um conceito para a gente, assim, para a gente começar. O que seria um conceito mais amplo, mais objetivo do assédio moral no trabalho, professor? Perfeito. É preciso entender que, na verdade, nós, quando falamos sobre assédio moral,
nós estamos falando de uma determinada conduta lesiva que não tem uma definição legal, não tem uma delimitação inequívoca em textos legais. Você tem algumas normas de natureza estatutária que trazem algum tipo de previsão, mas a gente precisa entender que não é um fenômeno isolado do Brasil. Então, na verdade, a gente precisa compreender como um problema sério nas relações de trabalho e que a gente vai, na verdade, tentar delimitar conceitualmente pela observância disso no mundo e também no Brasil. E aí nós temos que perceber que, na verdade, falar sobre assédio moral em um conceito que seja amplo o suficiente para ter um ânimo de generalidade é falar de uma conduta abusiva, né? Atentatória da dignidade psíquica do indivíduo, né? Reiterada e com finalidade de exclusão. A ideia aqui é perceber que no campo do assédio moral, nós estamos falando de algo, e é por isso que eu delimito esse conceito de conduta abusiva, em algo que é no âmbito do abuso de direito. Ou seja, falando como civilista, é com base no artigo 187 do Código Civil, combinado com o artigo 927, que trata das regras de responsabilidade civil, que a gente vai encontrar, talvez, o espaço adequado, o locus adequado para compreender o fenômeno do assédio. Mas esse fenômeno tem em si uma circunstância muito interessante. E isso a gente vai falar daqui, eu sei que você está super preparada para conversar comigo, né? E aí, nesse ponto, a gente discute, muitas vezes, esse aspecto da reiteração, que nós temos, inclusive, hoje, uma diretiva, uma convenção da OIT, que, digamos assim, flexibiliza isso em função do problema, ou da ocorrência do problema, que é a Convenção 190. Mas a gente precisa entender mais, por quê? Porque, a priori, assédio lembra cerco, assédio lembra restrição de liberdade. E, nesse ponto, é preciso entender que há em si, no assédio, um elemento subjetivo que é muito importante para não confundir com outras condutas lesivas atentatórias à dignidade. O assédio tem em si um quê de discriminação, porque o assédio tem uma ideia de excluir o indivíduo. Excluir o indivíduo porque ele é diferente, excluir o indivíduo porque ele pensa diferente, excluir o indivíduo porque ele é menos produtivo, excluir o indivíduo porque ele não se enquadra na panelinha e no modelo ideal que você acha. Então, há nesse ponto um caráter discriminatório que não pode ser desprezado no assédio como um todo. E por isso eu faço esse conceito todo assim minucioso, naquele velho personagem humorístico, com seus mínimos detalhes. Mas se eu tiver que fazer a versão curta, eu diria: uma conduta abusiva, atentatória à dignidade do indivíduo com finalidade de exclusão. Perfeito, perfeito. Professor, por exemplo, a gente tem muito uma discussão de que o assédio ele precisa ser reiterado, né? Ele não acontece em uma única oportunidade, algumas teses são assim. E aí eu queria perguntar para o senhor também, o que o senhor vê sobre isso, assim, Essa é como uma questão se que é muito instaura? importante, mas muito importante. Excelente pergunta. Por quê? Porque, de fato, querida, é preciso entender que, do ponto de vista conceitual, na sua origem, o assédio está relacionado, sim, à conduta reiterada. Lembre, assédio lembra cerceio, restrição de liberdade. E isso, a priori, não é no único ato isolado. Todavia, eu quero dizer que este é o conceito tradicional da doutrina. Mas, no momento, com a compreensão, inclusive, da Convenção 190 da OIT, já é possível imaginar o assédio por um ato isolado. Eu faço uma comparação, e aí me permita fazer uma comparação histórica sem ser cabotino, Claro. né, com o meu próprio tese do assédio sexual, que está aqui atrás, porque o assédio sexual também está relacionado normalmente a condutas reiteradas. A ideia de uma situação de restrição da liberdade sexual. Só que
em situações extremas, nós conseguimos visualizá-lo em ato único. E aí, nesse ponto, nós temos também, de uma forma excepcional, algo que possa, principalmente na modalidade do assédio sexual quiprocó, que não é de quiprocó de briga, é da expressão latina, quiprocó, isto por aquilo, o assédio sexual por chantagem e também o assédio moral por chantagem, ou seja, me faça isso, senão você sofre um determinado mal. Essa é uma circunstância que pode excepcionalmente caracterizar o assédio. Mas a sua pergunta, minha querida, é muito mais profunda e mais importante do que você pode quer imaginar. Sabe por quê? Porque você é uma jovem advogada, eu já sou um juiz que está dobrando o cabo da Boa Esperança, e aí eu Imagina. para ti que, de fato, nas primeiras reflexões ou nas primeiras vezes em que trouxe o tema do assédio moral para o debate, com frequência nós tínhamos situações muito interessantes. E eu quero dizer assim, quase como um testemunho histórico, né? Me lembro que a primeira vez que falei sobre assédio moral, eu tive que advertir a plateia que estava falando sobre algo que até bem pouco tempo atrás era tido talvez como uma frescura, numa expressão do Antônio Chaves, como o mais leve roçar das asas de uma borboleta, né? Em que você pudesse imaginar que suscetibilidades exacerbadas e feridas poderiam gerar uma reparação pecuniária. Mas há aqui, nesse ponto, uma mudança de mentalidade, uma tomada de consciência do cidadão, que não quer mais a considerar normal qualquer atitude que gera uma restrição nesse aspecto. E é por uma restrição da sua liberdade. E por isso as pessoas passaram a denunciar mais. Eu digo com liberdade, porque, como eu falo, eu escrevi sobre dano moral muito antes da emenda constitucional, muito antes do Código Civil, muito antes de determinados aspectos, dano moral na Justiça do Trabalho. E ele bombou. Ele pegou. Já a discussão sobre assédio sexual, embora tão ocorrente quanto, não pegou, porque é por causa das peculiaridades, das restrições do assédio moral, tal qual o dano moral pegou. Ou seja, tornou-se algo comum. E aí as pessoas perguntam, é a mesma coisa? Digo, não, definitivamente não é. O assédio é a conduta violadora. O dano moral é a lesão sofrida pela parte. Uhum. Perfeito. Professor, a questão também de como se materializa esse assédio, né? O senhor disse que é uma conduta abusiva, né, que fere os direitos da personalidade do trabalhador. Vamos agora exemplificar. Um trabalhador que tem privado a sua liberdade de descanso ou começa a receber chamados insistentes ou vamos colocar aqui na frente de outros colegas recebe palavras duras, enfim. Isso é uma forma mais fácil de identificar. E esse assédio, ele pode também ser de uma forma mais restrita, velada, por exemplo, só entre a vítima e o agressor? Ou ele sempre tem que ter esse caráter plural, assim, de ter mais pessoas, de ter pessoas presenciando, enfim? Não, aí essa é uma questão interessante, querida. Por quê? Porque os próprios exemplos que você trouxe, muitas vezes podem não caracterizar a figura do assédio moral, mas podem caracterizar um ato lesivo que gera um dano moral. Então, a sua observação é muito pertinente. E é preciso explicar sobre esse tema. Por quê? Porque o assédio moral não exige publicidade. Você pode ser assediado moralmente sem que isso esteja aos olhos e à vista de todos. Muitas vezes pode ser sob quatro paredes, muitas vezes pode ser de um aspecto restrito. E isso, na verdade, é um elemento complicador para o nosso corte epistemológico da nossa exposição, que é justamente a prova do assédio. A prova. Mas perceba, ele pode ocorrer, sim, de forma velada,
de forma subliminar, de forma sorrateira, de forma que não seja pública, e isso vai gerar situações ainda mais complexas do ponto de vista da demonstração em juízo. Uhum. Professor, o teletrabalho, o home office, acabou trazendo isso muito à tona também, né? Como... É também um tema, esse é um tema absolutamente atual. Por quê? Porque com a MP 927 que caducou e a possibilidade de uma determinação para trabalho de forma unilateral, o que é que aconteceu? As pessoas estão hoje exigindo para trabalhadores virtuais cumprimentos de metas, às vezes maiores do que quando trabalhavam presencialmente. E a experiência que nós estamos vendo na prática é de que as pessoas em home office estão produzindo muito mais do que produziam quando trabalhavam no ambiente de trabalho e no ambiente formal do empregador, mas estão se exaurindo muito mais. Não estamos exercitando um direito à desconexão, não estamos ao mesmo hiperconectados, estamos trabalhando com notebook ligado, celular ligado, né? Ou às vezes duas telas, fazendo duas coisas ao mesmo tempo. E, principalmente, e aí eu preciso dizer, por causa desse mundo machista que vivemos, principalmente em relação às mulheres, a situação pode levar a um exaurimento. Por quê? Porque a chamada dupla ou tripla jornada tem ocorrido de forma simultânea. Ou seja, a mulher, ao mesmo tempo, está trabalhando ali, está cuidando de criança em homeschooling, cuidando de casa e gerando umas situações de exaurimento e nos enganaram achando que éramos super-homens, mulheres maravilhas ou homens de ferro. Nós somos, na verdade, seres humanos que precisam, nesse ponto, de momentos de não conexão, momentos de desconexão, para que a gente possa efetivamente sobreviver. Na frase clássica de Chaplin, não somos máquinas, homens que sois. Exatamente, direito à desconexão. Professor, um outro ponto interessante sobre o assédio é que acaba. Vocês estão ouvindo um problema no meu áudio ou só eu? Eu estou ouvindo muito bem você. Ah, Ao tá bom. seu vídeo que às vezes está paralisando um pouquinho, mas o seu áudio está perfeito aqui para mim. Ah, tá bom. Vamos lá. Continuando. A questão de ser só entre empregado subordinado e o empregador ou aquele funcionário que está gerenciando o trabalho que acontece só nessas relações. A maioria das pessoas pensam assim, né? E como que é na realidade, professor, que ele pode se dar de outras formas também? Sim, ele pode se dar de outras formas. A forma que você relatou é a mais comum e mais dramática, porque é justamente aquela de uma relação de subordinação do empregado em relação ao empregador ou do empregado em relação ao seu superior hierárquico. E aí, nessas circunstâncias, nós temos, sim, uma hipótese que pode gerar algum tipo de complicador. Agora, não é a única modalidade de assédio moral. Essa modalidade tão comum é chamada assédio moral vertical descendente. Uhum. Aquele que é praticado pelo superior hierárquico em face do empregado, do subordinado. Mas é possível, sim, falar, e é claro, as pessoas se espantam quando não estudaram a matéria, é possível se falar de um assédio moral horizontal, que é aquele que ocorre sem uma relação de subordinação entre colegas. Então, a gente, na verdade, trata do assédio moral horizontal em outros ambientes com outro nome. Quando a gente fala do bullying no ambiente escolar entre colegas, a gente acaba vendo, não há uma subordinação. Claro que, psicologicamente, nós temos sempre figuras dominantes, né? Nesse ponto, e aí exercitam o seu poder e a sua maldade, né? Nesse ponto, a sua perversidade dentro dessa relação. Mas não há uma subordinação formal hierárquica.
E aí, nesse ponto, nós temos nessa relação entre colegas de trabalho, por exemplo, entre colegas de estudo, uma situação que é assediante. E por incrível que pareça, as pessoas acham que é algo acadêmico, mas não, vou dar exemplos. É possível se falar até mesmo de um assédio moral vertical ascendente, quando se trata dos Do subordinados em empregado. relação ao chefe. Dos subordinados em relação ao chefe. O exemplo mais fácil de visualizar, às vezes, é no serviço público, por causa da estabilidade no emprego. E muitas vezes nós temos uma situação em que o indivíduo, nesse ponto, por exemplo, isso eu já vi muitas vezes, eu sou servidor público há 28 anos, né? E então eu posso dizer que, às vezes, de cada 2 anos muda a direção do tribunal, por exemplo, e aí muda os postos-chave. E aí, um determinado setor achava que o chefe ia ser fulano de tal, que era o mais antigo, mais experiente, e, de repente, para oxigenar aquele ambiente, o presidente do tribunal coloca uma pessoa de fora, um exercício de cargo de comissão de fora. O cara, muitas vezes, ele precisa conquistar o espaço, precisa conquistar a credibilidade dos seus subordinados, porque é muito comum ocorrer, literalmente, uma situação do indivíduo ser detonado, do indivíduo, nesse ponto, ser boicotado, com omissão de informações, com serviços mal feitos. E isso, muitas vezes, é algo que gera uma situação de danos morais, que gera uma situação de prejuízo, de assédio moral. Uhum. Professor, e o assédio moral, ele necessariamente tem que trazer danos psicológicos, físicos à vítima? Essa é uma questão que gerou um debate muito interessante com minha estimada amiga Sônia Mascaro Nascimento, que é desembargadora do TRT de São Paulo, e eu me permito fazer um debate nesse ponto, compreendendo que talvez as pessoas não tenham percebido o que é a expressão dano psicológico. Um dano psicológico está relacionado a um distúrbio, ou seja, a uma patologia. Me permita dar um abraço aqui no professor Renato Barros, que é coautor de um dos meus livros de assédio moral. O Assédio Moral Laboral está aqui participando também aqui da live. Olha que honra. Eu acho que está aqui, é um talento, um jovem professor, foi meu aluno na graduação, no mestrado, e hoje meu colega é excelente. E aí, nesse ponto, o que eu quero dizer aos senhores e senhoras? Que é preciso entender que nós não podemos exigir como elemento caracterizador da figura do assédio moral a ocorrência de uma patologia psicológica. Porque a patologia psicológica, o dano psicológico, pode ser uma potencial repercussão, uma potencial consequência do dano sofrido. Porque o dano sofrido é a violação ao direito da personalidade. E, nesse ponto, nós vamos ter a caracterização dos danos morais, nesse ponto, como violações a direitos da personalidade. Se gera uma consequência, um transtorno psíquico, aí nós temos uma situação de agravamento da lesão, mas não necessariamente como elemento constitutivo dessa circunstância. Exatamente, é o que eu penso também. E, professor, agora, depois de todas essas explicações que deixou bastante claro, eu já estou vendo várias mensagens aqui do pessoal falando que isso é muito mais comum do que imagina, né? E realmente é infeliz até dizer isso, mas é verdade. O empregado, a vítima que percebe que está vivendo essa situação, o que ele pode fazer, assim, que o senhor enxerga que é possível? Bem, há vários caminhos que podem ser tomados e, nesse ponto, nós sabemos que a menor diferença de fato gera a maior diferença da aplicação do direito e do aconselhamento. Então, nós temos que verificar as circunstâncias de fato. Vamos pensar no campo
da Poliana menina no jogo do contente, o que é que a gente tem muitas vezes em determinados instrumentos. A depender da empresa, grandes empresas sabem que o problema do assédio moral é um problema sério, um problema que precisa ser combatido. E aí tem políticas de compliance, e nesse ponto nós verificamos situações de válvulas ou de escape, mais especificamente, canais de comunicação, linhas seguras para informar, porque o indivíduo não deve se calar. Então, nesse ponto, se está acontecendo alguma situação, nós precisamos perceber efetivamente se trata de alguma falha de comunicação, de um estilo da pessoa no dado, ou se é uma situação de um exercício de perversidade, para usar uma expressão própria dos psicólogos. E aí, nessa circunstância, nós temos que verificar que, havendo efetivamente um canal de comunicação, uma linha aberta para fazer a denúncia, faça a denúncia. Né? É lógico que a gente precisa pensar em combater até para melhorar o nível das relações no ambiente de trabalho. Mas, se isso não é possível, ou sendo possível não foi exitoso a tentativa, a gente precisa, na verdade, se municiar. Se precisa se municiar. O indivíduo, nessa circunstância, já fazendo um link com o nosso tema, ele está tentando resolver de forma pacífica, está tentando reconstruir um canal de comunicação, está tentando conviver ordeiramente, mas se não está conseguindo, ele deve começar a se municiar. Por quê? Porque ele não vai ter que viver esse inferno pro resto da vida. Então, ele deve buscar, nesse ponto, trazer ou coletar meios de prova que possam servir numa eventual demanda judicial. E aí vale tudo, nesse ponto, pensando, obviamente, dentro dos limites da ética e da prova lícita. Ser gravações, e-mails, bilhetes. A gente hoje tem acesso às informações e a determinados dados que não se tinha no passado. Qualquer um com o smartphone consegue captar imagem e som como uma forma muito evidente. E aí é algo que pode, efetivamente, no momento de procura para uma demanda judicial, ser algo extremamente importante para municiar o profissional da advocacia que vai deduzir a postulação e para o juiz também formar o seu convencimento. Mas perceba que a busca de uma solução negociada é sempre o melhor. E por isso, além dos canais de comunicação internos da empresa, se existentes, um grande aliado deve ser o sindicato da categoria profissional, porque é o legítimo representante dos trabalhadores na sua defesa. E aí, nesse ponto, pode coletar informações. Por quê? Porque, às vezes, para municiar algum tipo de ação coletiva, inclusive. Né? É claro que também se pode fazer denúncia, principalmente se for uma situação de um assédio moral transindividual, ou seja, não é somente com uma pessoa, mas com vários trabalhadores, a gente pode fazer uma comunicação, denúncia anônima mesmo, no Ministério Público do Trabalho, que pode apurar. Mas perceba, a palavra proferida é flecha desferida que não volta mais. Você simplesmente alegar e não trazer para quem você alega o mínimo de substrato fático é algo difícil. A gente precisa efetivamente compreender nessas circunstâncias quem efetivamente está deduzindo. E perceba como o professor Paulo de Barros Carvalho, ele que é professor titular de tributário lá da PUC, ele dizia como às vezes a prova é um elemento também do direito. Né? A gente precisa não somente alegar uma ocorrência de um fato, mas determinar, trazer a prova correspondente para formar essa convicção. Então, é preciso se municiar. E nesse ponto, minha estimada Gi, a gente precisa realmente perder alguns pudores na busca de coletar informações. Então, e-mails, bilhetes, gravações, audiovisuais, prova testemunhal, são elementos que poderão ser levados em consideração pelo magistrado para a formação do seu convencimento. Exatamente. E, professor, até porque numa demanda judicial,
o ônus, né, o encargo de fazer prova é do empregado nesse caso, não é isso? A priori, sim, porque nós temos aí, lembra, é o princípio de Malatesta. O ordinário se presume, o extraordinário se prova. Então, nós temos aí uma alegação de uma conduta abusiva que não é efetivamente aquilo que se queira. Então, eu não tenho como partir do pressuposto de uma presunção de que alguém está assediando. Então, de fato, sem sombra de dúvida, é fato constitutivo do direito do autor a demonstração desse suporte fático que respalda a pretensão de reparação de danos morais para o assédio moral. Professor, eu vi uma pergunta aí, um comentário que a pessoa falou, se tiver medo da denúncia, né? Mas um Olha, ponto que é estou aqui vendo, importante. aqui me orientando a Maria Carolina, que inclusive está escrevendo sobre bullying, se escrevendo sobre assédio Olha, moral, está escrevendo especificamente sobre burnout, né, decorrente dessas circunstâncias, e pegou emprestado o meu livro de assédio moral organizacional aqui. Não posso nem exibir, ó, para devolver sábado. Esperando ontem bem ele direitinho. Professor, com relação ao medo da denúncia, se as empresas estão bem preparadas, estão com suporte jurídico, um compliance bem formado, na hora que essa denúncia for feita, que ela é anônima, com certeza, assim, pelo que a gente já tem visto, as empresas vão tomar as ações necessárias para eliminar isso, né? Então, assim, eu acho que tem que perder essa preocupação, esse medo, porque as empresas abriram os olhos para perceber, assim. Claro que existem ainda muitas que precisam, né, se inteirar, mas, enfim, uma realidade que já vem tomando corpo, né? Sem sombra de dúvida, e acho que essa é uma questão que não pode ser desprezada. Eu digo, sem a menor sombra pálida de dúvida. Nós precisamos perceber o quanto essas denúncias, o quanto essas ações têm sido úteis, né, têm sido didáticas para uma mudança de mentalidade das empresas. Nesse ponto, nós temos visto, e alguém que fez um comentário aqui, né, falou que, em função de determinadas ações, as empresas tomam, né, uma mudança nas suas diretrizes de compliance, né, Exatamente. justamente para mudar a mentalidade. Ou seja, essa ideia de criação de canais de comunicação, de linhas seguras para a denúncia, são, sem sombra de dúvida, decorrentes de determinadas ações, determinadas queixas que são apresentadas por trabalhadores e levadas ao Poder Judiciário. Né? É mais ou menos como, no campo das relações de consumo, a ideia de recall. Né? Por que empresas fazem recall? Porque elas, de repente, tomaram consciência, ficaram boazinhas e querem agora beneficiar. Não, porque depois de diversas ações e que verificam aquelas circunstâncias e começam a ver o potencial lesivo aos seus patrimônios por não terem tomado conta, de opa, vamos mudar as nossas regras de compliance e fazer isso. Então, é nesse ponto um caminho que é didático para mudar a realidade. Exatamente. Professor, existe, já tratando agora dentro de um processo judicial, existe a necessidade de apontar quem é o agressor? Olha, essa é uma questão que precisa ser pensado no campo da teoria geral do processo. Né? Ora, você está dizendo que está sendo agredido por alguém, não está dizendo quem está agredido, é algo que vai ter um cerceio à produção de prova, um cerceio de defesa. Então, a gente precisa entender que, sim, é preciso dizer, a menos que se trate, aí é um elemento interessante, de um assédio moral organizacional em que a indicação de nomes terá apenas uma circunstância de um elemento de prova. Mas quando você está mostrando que aquilo já é uma política empresarial que precisa ser combatida. Por exemplo,
A gente precisa superar determinados raciocínios simplistas, por exemplo, em relação a metas. As pessoas parecem que têm preconceito com metas. Ter metas não é um problema. Ter metas é ótimo. Ter metas mostra discussão, mostra organização, mostra previsão, planejamento, objetividade na busca de um determinado resultado. Agora, cobrança abusiva de metas é outra coisa. Ter metas é algo que deve ser estimulado para obter resultado. Mas punir alguém porque não alcança metas, né? Aí, Expor alguém ao ridículo porque não bate metas, aí já é um passo atrás no campo da tutela da dignidade. exatamente. Professor, vamos supor que esse empregado identifica quem é o agressor e esse agressor não está mais na empresa. Não há como a empresa se desvencilhar dessa situação do assédio, né? Porque independente do agressor estar lá ou não. Duas coisas importantes sobre isso. O fato de ter sido empregado já traz uma responsabilidade, se demonstrado o fato, né? Já traz uma responsabilidade da empresa, com base no artigo 932, inciso 3º, combinado com o artigo 933 do Código Civil de 2002. Uma hipótese de responsabilidade civil objetiva por ato de terceiro. Agora, se esse empregado não está mais na empresa, perceba, é uma dificuldade probatória de defesa ou de constituição do direito do autor e de defesa do demandado. Mas perceba, aí uma dificuldade probatória. Mas dizer quem foi o sujeito, se você trouxe testemunhas que mostram que o sujeito praticou esse ato, o fato do sujeito não ser ouvido ou a empresa não conseguir trazer o sujeito para negar os fatos ou algo do gênero, é um problema da dificuldade probatória. Que perceba, boa parte da dificuldade probatória em matéria de assédio moral é justamente porque a conduta é um fato constitutivo do direito. Então, cabe ao empregado. Nessa circunstância, se a empresa não consegue contato com o ex-empregado que assedia, problema dela. Ela que tem que produzir prova. Por quê? Porque, da mesma forma, é problema do empregado produzir a prova do fato constitutivo. Se ele produziu e a empresa está com dificuldade, é preciso lembrar que o empregado também tem dificuldade para produzir essa prova. Sim. E, professor, se o empregado traz uma quantidade de provas documentais fortes, e-mails com cobranças de metas abusivas, mensagens de WhatsApp trocadas, gravações que ele está na gravação, né, que é importante. Ele traz todo esse arcabouço para a petição inicial. E eu vi essa pergunta aqui, achei interessante. E depois, quando ele traz as testemunhas são mais contrárias. Existe um peso, não é que são contrárias, elas não vão dar aquela profundidade, né, na prova. Existe um peso para isso? Que não há peso de prova, não há prova tarifada nesse aspecto. O juiz vai formar o seu convencimento com um conjunto probatório. Eu costumo dizer, querida, que, na verdade, poucas expressões são tão submetidos a desvios ou transtornos de interpretação quanto provar. As pessoas falam, está provado. Não, não está provado. Você trouxe elementos de prova. Quem vai dizer se está provado é o juiz. Porque provar é a formação do convencimento. Tanto que não dá para ser ou não ser ao mesmo tempo. E o fato de não ser e não ser ao mesmo tempo geraria uma situação de confusão quando a decisão de primeiro grau diz que provou e de segundo grau diz que não, ou vice-versa. Então, na verdade, não tem provado ou não provado. Tem trazido aos autos elementos para a formação desse convencimento. Toda a formação do convencimento pode estar lastreado em uma prova documental, pode estar lastreado em prova pericial, pode estar lastreado em prova oral, e, na verdade, porque, na verdade, não temos
provas diferentes, mas a prova dos autos que é o conjunto. E o magistrado vai formar o seu convencimento com isso. É claro que, muitas vezes, e aí eu vou, digamos assim, interpretar o que você está colocando, que é algo que acontece no meu dia a dia, parece que a prova documental foi toda bonitinha, arrumadinha, não sei o quê, e de repente, quando você resolve ouvir as testemunhas, não parece que foi tão grave assim. E isso é um dos riscos da subjetividade, da dedução da postulação e juízo. E a gente precisa saber que esse é um risco. Viver é um risco. E ajuizar uma ação também. Porque você não tem algo como se fosse uma fórmula aritmética, dizer que você tem que fazer tantos pontos ou tantas demonstrações para poder convencer o juiz. Não. Isso realmente é algo que precisa ser da estratégia da atuação do advogado. Um grande advogado baiano me falou certa vez assim: não há melhor advogado do que um juiz que se convenceu que você está com razão. Né? E aí, por quê? Porque aí já se convenceu, ele vai olhar isso na prova. Talvez, nesse ponto, dentro da história recente da história desse país, a gente tenha visto, inclusive, situações em que todo mundo já sabia como o juiz julgar. Então, se o juiz já se convenceu, para dizer, parece que produzir prova é inútil, não é mesmo? É isso aí. Isso acontece também não só nos processos que tratam de assédio moral, né, professor? É geral, né? Uma É verdade. construção que o advogado precisa estar fazendo a todo tempo, né? Hoje mesmo eu fiz uma pauta, né? E eu estava conversando com meus alunos, que eu estou em plena atividade na magistratura, quero convidar todos os seus seguidores aí a assistir a audiência comigo. Para mim, a audiência é pública, eu dou o link. Quem quiser assistir a audiência telepresencial, você Ai, que legal. manda aí uma mensagem inbox no Instagram, eu mando os links. E aí, o pessoal estava dizendo assim: professor, como é que o senhor tem paciência de fazer? Eu tive uma instrução hoje que demorou 4 horas, um processo. Ainda tem os outros processos da pauta. Né? E foi uma instrução demorada, não sei o quê. E o advogado perguntava, e aí o outro advogado já tinha perdido a paciência, e eu fazendo a minha cara de paisagem. Doutor, pergunte. Mais pergunta, doutor? Mais pergunta. Mais pergunta. E aí eu ia respondendo, mas porque confesso que era uma circunstância que talvez, quanto mais perguntava, mais eu me convencia em sentido contrário. Mas eu não posso cercear a parte de produzir a prova que ela acha que é cabível. Então, eu tenho que ver. Porque se eu cerceio a produção de prova simplesmente porque eu já me convenci ou eu já fiz na minha cabeça uma sentença em sentido contrário, eu deixo de ser juiz e viro ditador de folga. É tudo que eu não quero ser. Perfeito, professor. Senhor, professor, um outro ponto aqui. Tipo arremate, já faltam 15 minutos, 40 Tá acabando já, tá acabando. Estou preocupado com esse negócio do tempo aprendido. Não pode passar de 1 hora, embora mais flexível, mas tá bom. até por causa do nosso jeito de desconexão. Eu estou achando. É um Exatamente. estranho que está acontecendo. Eu acho que muita luminosidade, eu já não estou enxergando direito. As pessoas falam aqui, eu preciso dar uma baixadinha aqui para dar uma olhada. Para poder ver. O professor, já finalizando, quando é só do assédio, que a gente vem trazer essa prova só do assédio, como a gente já conversou, né? São e-mails, conversas de WhatsApp, as testemunhas, enfim. E quando há aquela patologia que ela veio e se instalou ali no indivíduo a partir como consequência mesmo do assédio. É importante também que ele traga todo esse histórico, né? Os laudos, atestados, para já entrar com uma petição inicial bem robusta. E não é isso? possivelmente realizar no processo uma prova pericial para demonstrar o nexo de causalidade. Né? Por quê? Porque muitas vezes nós temos, nessa circunstância, algo que pode decorrer de doenças pré-existentes, de patologias pré-existentes. Então, trazer todo o histórico
é importante para mostrar que não era pré-existente, decorreu dessa noção de trabalho, exames, o acompanhamento, isso tudo é elemento que forma a convicção do magistrado. Uhum. Professor, e uma dúvida. Se o indivíduo tem essa prova robusta de que era saudável, a partir do assédio começou a ter a patologia, é, a gente já tem um fortalecimento, já tem uma presunção de que o assédio realmente ocorreu? Nós já temos aí uma forma, um caminho para a formação de convencimento, ou seja, já temos aí um indício forte que não vai ser desprezado pelo magistrado. Perfeito. Professor, e a gente falou muito do empregado, da vítima, mas a empresa também ela tem um arcabouço de provas aí para trazer, que são a demonstração de que tem um compliance, de que faz treinamentos, enfim, né? Todo esse tipo de comprovação de que ela se preocupa com o bem-estar, com o meio ambiente laboral, é importante também trazer para o processo, né? Essa é uma questão muito interessante, né? E a estratégia da atuação do advogado é muito importante em função da postulação deduzida em juízo. Por quê? Por exemplo, porque se for uma ação ajuizada pelo MPT em relação à tutela de direitos transindividuais, essa prova de que se trata de uma empresa séria, que não admite condutas assediantes, que tem normas de compliance, que tem práticas de compliance nesse sentido, poxa, é fundamental. Agora, na dedução da postulação individual, isso é importante da mesma forma, mas mais para efeito de quantificação de indenização do que propriamente para a procedência ou não da postulação. Porque o que vai ser levado, o que deve ser levado em consideração pelo magistrado ou pela magistrada para decidir é se o fato ocorreu. Se o fato ocorreu. E aí, a postura da empresa, principalmente nessas situações de compliance, fazem com que nós geremos aí uma situação que pode afetar o aspecto da quantificação. É aquilo que o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, lá do STJ, chama de método bifásico para a reparação de danos morais. Uma coisa é a caracterização, outra coisa é a quantificação. Perfeito. Professor, e uma dica ou uma mensagem especial que o senhor queira deixar aqui, tanto para os nossos amigos que estão assistindo aí, ou advogados, enfim, sobre esse tema? Olha, eu preciso dizer a todos e todas que falar sobre assédio moral é falar sobre um problema sério. É falar sobre um problema que não é novo. Na verdade, nós estamos, nos últimos anos, com uma retomada ou uma guinada, uma virada da posição, a virada da postura em relação a essas práticas. Muitas condutas que são tidas como assediantes, muitas vezes, quando a gente conta, digo, olha, mas isso eu fazia como brincadeira no 2º grau, eu fazia isso lá, é apenas uma... A gente precisa entender que é uma mudança de mentalidade. Isso não é mimimi. Isso, na verdade, é uma tomada de consciência do cidadão. E é claro que nas situações extremadas, em que nós estamos falando da perversidade humana, e principalmente naqueles que vão exercitar o poder, né? Eu costumo dizer assim, quer conhecer a verdadeira índole de uma pessoa, dê algum poder para ela. Veja como essa pessoa se porta diante dos subordinados. Eu não consigo respeitar uma pessoa que se arvora de autoridade e não sabe tratar um garçom, que não sabe tratar uma pessoa que te serve. É preciso saber, muitas vezes, que isso, às vezes, vem da formação de casa, da educação. A gente precisa, na verdade, compreender. E há outros, e há sujeitos, há pessoas que realmente acabam exercitando uma maldade que só nos faz lamentar. Eu pensei aqui em terminar com um poema que eu fiz sobre assédio moral. Já recitei Olha. quando eu fiz o meu
minha live, na live não, meu episódio, eu tinha um talk show chamado Papeando com Pamplona, que a gente teve que encerrar por causa da pandemia, porque precisa de aglomeração, tinha plateia, coisa. E aí, Olha que legal. vamos ver se algum dia, quem sabe, tivermos aí um novo mundo, a gente possa pensar em retomar. A gente fez 7 temporadas seguidas, né? Quem sabe a gente volta aí com a 8ª temporada pós-pandemia, né? Não, E vamos tem sim, vai dar. situações de assédio moral em pessoas perversas que assumem poder e que precisam descontar nos outros, que não podem ver a felicidade alheia. Eu escrevi um poema dizendo assim: Síndrome do pequeno poder. Há poucas coisas tão irritantes quanto a arrogância do pequeno conhecimento. O indivíduo não abriu ainda seus horizontes e talvez nunca os abra, mas acha que sabe o suficiente para ensinar tudo à humanidade. E quando criaturas assim assumem posições de relativo destaque, dão ensejo a um fenômeno particular. É a SPP, Síndrome do Pequeno Poder, em que qualquer coisa é motivo para manifestar a sua prepotência. Nada está certo para eles, nada presta para eles. O que seria um pequeno erro com eles transforma-se em um drama comparável à tragédia urbana ou um novo ataque de Osama. Só existe um jeito certo de fazer as suas coisas, o seu jeito. Só a graça em suas próprias piadas, só a inteligência em seus comentários, só a lógica em seus métodos, só ele e nada mais. Tentar dialogar é inútil. Sua opinião será ignorada. Tentar reagir é contraproducente. Você será tratado como um inimigo que deve ser esmagado como um inseto na sola dos seus sapatos. Por isso, desista. Não há salvação para esse tipo de monstro, pois a burrice tem limites, mas a estupidez é infinita. Nossa, professor, perfeito, perfeito, perfeito. E eu fico muitíssimo honrada de poder estar compartilhando esse tempinho aqui com o senhor e receber todo esse aprendizado e esse poema tão, tão tocante mesmo. Muito obrigada mesmo, agradeço todo mundo que esteve aqui presente, muitos amigos, muitas pessoas queridas. E, professor, muito obrigada mesmo. Eu tô aqui com o meu, não desgrudo mais, já falei. Esse livrinho aí, ó. Ó, Maria É esse aqui, Carolina, ó. é esse aqui, Devolve ó. o Ó. meu, ó. Porque aqui, ó, esse livrinho aí. Esse livrinho vale a pena. Foi muito legal Excelente, esse livro. todo marcadinho. Uma pessoa sensacional. Quem gostou do poema, esse poema se chama SPP. Bota SPP Rodolfo Pamplona Filho no Google, você cai nos meus blogs de poesia. Eu tenho 2 blogs de poesia e você vai ver lá. Né? Pode ver também no meu canal eu recitando. Você vai ver outras coisas. E espero encontrar todos e todas no meu perfil, no Instagram, né? R Pamplona Filho. A gente pode, quem sabe, fazer uma live também outro dia. Um beijo a todos e todas. Vamos lá, beijo, professor. Obrigada. A live vai ficar salva. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigada.